Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Queridos filhos, filhas, irmãos e irmãs, vos convido hoje a tomarmos a palavra de Deus baseada no Evangelho da liturgia diária de hoje, que está no Evangelho no livro de Mateus, capítulo 20, versículos do 20 ao 28. Você pode pegar a sua Bíblia agora, abrir Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos do 20 ao 28. Hoje nós vamos ver um episódio muito interessante entre Jesus e a mãe dos filhos de Zebedeu, que era Tiago Maior, este santo que hoje a igreja celebra, que hoje nós celebramos, né? E o seu irmão João. Então aconteceu ali um diálogo, um episódio entre a mãe desses dois e eles também que estavam lá também. E nós vamos ver o que foi que aconteceu, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer a leitura. Mateus capítulo 20, versículos do 20 ao 28. Nos diz assim: Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se diante de Jesus para fazer um pedido a ele. Jesus perguntou a ela: O que tu queres? E então ela respondeu a Jesus: Senhor, manda que estes dois filhos que eu tenho, Tiago e João, se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus olhou para ela e respondeu-lhe: Tu não sabes o que estás pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles então responderam: Sim, podemos. E Jesus lhes disse: É verdade, de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram profundamente irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e que os grandes as oprimem. Agora, entre vós, não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se primeiro servidor. Quem quiser ser o primeiro, então que seja o servo. Pois o Filho do Homem, que é Deus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, vejamos esta palavra do Evangelho de hoje, da liturgia diária de hoje, que nos conta esta narrativa, este episódio que aconteceu ali. Jesus está naquele momento, naquele local, e aí se aproxima dele a mãe, a mulher, né, de Zebedeu, se ajoelha diante dele e ela traz consigo os seus 2 filhos, Tiago, maior, e João.
E aquela mãe se aproxima de Jesus, se ajoelha e faz um pedido a ele. O que é que ela diz? Senhor, manda, olha como ela fala, manda que esses dois aqui, que eu estou trazendo para ti, se sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Queridos, vamos por partes aqui na meditação desta palavra. A primeira coisa que nos chama a atenção é o fato daquela mulher se aproximar de Jesus para fazer a ele um pedido inusitado, né? Pedir que os seus filhos ocupem o melhor lugar dentro do reino de Deus. Aquela mulher se aproxima de Jesus e ela se aproxima com um coração de mãe. Veja que ela não pede para ela, ela pede para os filhos dela. A mãe é assim. A mãe sempre quer o melhor para os seus filhos. A mãe sempre vai ter no coração a intenção de colocar os seus filhos no melhor lugar, na melhor situação, na melhor posição. Mas veja que a atitude daquela mulher é uma atitude completamente envolvida de um pensamento, de uma ideologia humana, terrena, né? Embora que dentro do coração dela houvesse uma boa intenção, como mãe que ela é, né? Porque aqui, como mãe, ela está desejando o melhor para os seus filhos. Embora que houvesse essa intenção no coração daquela mulher, mas a gente percebe claramente que a sua atitude não é uma atitude inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ao contrário, é uma atitude inspirada pela ideologia, pela forma humana de se pensar. E como é que é a forma humana de se pensar? Ora, veja bem, né? Como é que nós agimos nesta vida terrena? Como é que é a maneira que nós sentimos, pensamos, agimos segundo o pensamento humano, segundo o pensamento mundano? As pessoas sempre procuram se aproximar daquelas pessoas que têm maior influência, daquelas pessoas que têm poder, daquelas pessoas que têm destaque, não é verdade? Então a pessoa, sei lá, existe um político ali, né? E aí você criou uma amizade com aquele político, você procura ser amigo. Quando eu falo você, queridos, eu não estou falando você propriamente, tá? Eu estou usando aqui uma metáfora apenas para exemplificar. Então a pessoa, né, procura fazer amizade com aquele político, porque aquele político tem uma determinada importância, tem influência, tem poder, e aí a pessoa se aproxima daquele político, torna-se amigo daquele político lá, muitas vezes com a intenção no coração de conseguir benefícios para si ou talvez para outros da família, tentar conseguir um local, um emprego, uma vaga, enfim, algum tipo de benefício. É assim que é o pensamento humano, é assim que é o pensamento terreno. Ou se tem alguém que tem reputação, que tem fama, né? Por exemplo, a gente vai a um show e aí de repente lá tem um cantor, né, que é famoso. A gente observa várias pessoas procurando se aproximar daquele cantor, procurando um autógrafo, procurando bater uma foto, conversar, falar com aquela pessoa e tal. As pessoas têm esta tendência de se aproximar daqueles que se destacam, daqueles que têm um certo grau de importância, de destaque no meio da sociedade, no meio das outras pessoas, né? Jesus, por ser um grande mestre, Jesus, por operar milagres, curas, certamente se destacou no meio daquela sociedade, daquela época, como sendo um grande profeta, um grande mestre, né? E ele anunciava o reino de Deus, ele anunciava esta graça, e aquela mulher, envolvida por este pensamento humano terreno,
achava que se por acaso ela se aproximasse de Jesus, como os filhos dela faziam parte do discipulado de Jesus, tinham sido escolhidos por Jesus para serem um daqueles que estavam seguindo a eles. E mais, Tiago e João eram do grupo dos apóstolos, eram esses dois, juntamente com Pedro também, eles três eram os mais próximos do Senhor. Então aquela mãe, nesta posição de mãe, mas envolvida por esse pensamento, por essa ideologia terrena, se aproxima de Jesus na intenção de ganhar algum benefício para os seus filhos. Aí eu vou lá pedir para que Jesus conceda a eles um lugar de destaque. Né? É como se ela estivesse se aproximando, por exemplo, de um rei, né, terreno, e ao se aproximar do rei, ao se aproximar do presidente, do governador, seja lá o que for, dizer, olha, eu vim aqui te pedir, né, fulano, meus filhos são amigos seus, você conhece eles, eu vim lhe pedir aqui uma posição de destaque para eles, que você conceda dentro aqui do seu reino, né, um lugar privilegiado para eles e tal e tal. Foi lá interceder pelos seus filhos, com boa intenção no coração, mas volta a repetir, movido pelo pensamento humano terreno, né? Movido por esse pensamento de conseguir destaque, lugares privilegiados acima dos outros. Jesus aproveita esta ocasião, este fato ocorrido, para dar uma mensagem, para dar um ensino, né? Não só à mulher de Zebedeu, mas também àqueles dois que estavam ali, porque eles também foram, tá certo? Veja que a intenção aqui não foi somente da mulher, não foi somente da mãe deles. A mãe deles foi, mas eles também foram juntos e eles também estavam ali pedindo a Jesus também esse lugar de destaque. Eles queriam esse lugar de destaque. Então não foi só a mãe deles, tá? Eles também queriam serem privilegiados. É por isso que a gente lê aqui na passagem que os outros 10 discípulos ficaram contrariados com eles. Ficaram profundamente chateados. Ah, como é que pode? Nós aqui somos todos iguais. Nós aqui somos um grupo de discípulos. Por que vocês dois acham que poderiam ter privilégios maiores ou melhores do que nós? Né? E aí começa aquela confusão interna dentro da comunidade dos discípulos. Começam ali um conflito, uma discussão, uma briga, por causa da atitude de João e de Tiago. E aí Jesus, dentro desta situação, aproveita para trazer uma mensagem a respeito da nossa conduta, da nossa postura, como nós devemos agir, não conforme o pensamento humano, mundano, mas conforme o pensamento do reino de Deus, da palavra de Deus, da vontade do coração do Pai. E o que é que Jesus nos ensina? Ele diz o seguinte, ora, veja bem, em primeiro lugar, vocês não estão sabendo o que estão pedindo. E aí ele começa a exortar a mulher e exorta a Tiago e a João também. Vocês não sabem o que estão pedindo. Porque o que vocês pedem não é inspirado por Deus, mas é humano. Vocês estão querendo que eu dê a vocês um privilégio acima dos outros. Não importa o que os outros pensem, não importa o direito dos outros, vocês querem que eu passe por cima de todo mundo e os coloque em um lugar de destaque. Ora, se isso não é um pensamento egoísta, se isso não é um sentimento orgulhoso, se isso não é algo que não vem do Espírito Santo, então vocês não sabem o que estão pedindo. E em segundo lugar, quem dá esse direito no reino de Deus, no reino dos céus, não sou eu, é meu Pai. É meu Pai que diz quem vai estar à direita ou à esquerda. Então não sou eu. E esse negócio, gente, de estar à direita ou à esquerda, é porque quem está à direita ou quem está à esquerda está num lugar privilegiado, né? Está muito próximo daquele ali pela qual tem fundamental importância. Então Jesus começa dizendo isso. Jesus começa exortando, né, dizendo que eles não estão sabendo o que estão pedindo, porque não estão movidos pelo Espírito Santo.
e que quem concede esse privilégio não é ele, mas é o Pai do céu. E aí depois que Jesus faz esta exortação a eles, então Jesus começa a explicar como é o procedimento, como deve ser a postura, o testemunho, o que se deve fazer para conseguir alcançar este privilégio de estar muito próximo de Deus, de estar à sua direita, de estar à sua esquerda. E o que Jesus ensina então? Ele diz, olha, aquele que quiser ser grande, importante, privilegiado, aquele que quiser um lugar de destaque dentro do reino dos céus, deve procurar ser o menor. Olha que contradição. Deve procurar ser servo, deve procurar servir aos outros, deve procurar se colocar como serviçal dos demais. Olha a contradição aqui do pensamento evangélico, do sentimento de Deus para o pensamento da terra, para o pensamento mundano, para a ideologia do nosso pensamento humano. Nós humanos achamos que para conseguir um lugar de destaque, nós precisamos passar por cima das pessoas, precisamos nos aproximar de quem tem reputação, quem tem poder, precisamos... como é que diz, né? Apelar para essas pessoas, né? Para que consiga um lugar de privilégio, de benefício, para que a gente consiga se destacar. Então veja que o pensamento humano é um pensamento completamente diferente, contraditório daquilo que é o pensamento inspirado pelo Espírito Santo. É incrível, né, que Jesus nos apresenta aqui que aquele que quiser no reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino completamente diferente do reino dessa terra. A gente vai observar isso, gente, por exemplo, quando algumas pessoas vão indagar, vão questionar Jesus, né? Porque Jesus era o Messias esperado desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento. Eles esperavam que fosse enviado um rei e que esse rei tomasse o trono de Israel, né? E que esse rei libertasse Israel das mãos de Roma, do imperador romano, e que esse rei trouxesse a liberdade àquele povo. Então eles esperavam um rei. Aí Jesus chega como? Jesus chega numa família pobre de carpinteiro. Jesus entra triunfante em Jerusalém, em cima do lombo de um jumentinho, né, saudado pelo povo. E as pessoas não conseguiram entender que Jesus era o Messias esperado, porque elas esperavam um verdadeiro rei. Um rei com espada, com cavalo, com exército, um rei que ocupasse o lugar e que libertasse aquele povo do domínio de Roma naquela época. Mas Jesus chega como rei, mas não como rei terreno, mas como rei celestial. E ele diz, o meu reino não é o reino da terra, não é esse reino aqui. Então não importa como vocês estão vivendo agora, se vocês procurarem viver a vontade de meu Pai, não interessando, não importando como esteja a situação de vida de vocês agora, vocês irão, na vida eterna, viver dentro do meu reino diferente. Né? Vocês irão ganhar uma vida nova, uma vida eterna diferenciada. E aí, Jesus se apresenta como rei, mas não desta terra, mas um rei celeste. É por isso que, quando ele fala aqui, que aquele que quiser ser grande no reino dele, deve ser pequeno aqui nesse reino terreno. Qual é a condição para que eu tenha privilégios dentro do reino eterno, dentro do reino celestial de Jesus? A condição é que eu abra mão dos meus privilégios aqui, nesta terra. Eu quero ser grande lá na vida eterna, depois da minha morte. Então que eu me transforme aqui nesta vida em um servo dos outros. Eu estou aqui nesta vida para quê? Para servir aos outros. E aí Jesus ele fala muito claramente aqui
né? Ele diz aqui no versículo 28, pois o Filho do Homem, ou seja, ele está falando de quem aqui? Quem é o Filho do Homem? Ele mesmo. Ele diz, pois bem, veja bem, eu, o Filho do Homem, né? O próprio Deus, o Rei, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e, por fim, para dar a minha vida por muitas pessoas que estão precisando. E aí Jesus mostra o exemplo dele. Ora, olhem para mim, vejam. Eu que sou o rei, nunca pedi a nenhum de vocês que me servissem. E é bem verdade, a gente não encontra no Evangelho, em nenhum momento aqui das Escrituras do Evangelho, Jesus se colocando numa posição de rei e pedindo que os seus discípulos, que os seus apóstolos ou que outras pessoas o venham servir. Em nenhum momento a gente chega aqui e diz, olha, vão lá, façam a comida para mim, lavem os meus pés, lavem as minhas roupas, me sirvam. Não, nós não encontramos nenhuma passagem, nenhum versículo do Evangelho que mostra Jesus sendo servido pelos discípulos. Ao contrário, nós encontramos na Bíblia, nós encontramos nos Evangelhos, versículos que nos mostram Jesus pegando uma toalha, pegando uma vasilha com água, na última ceia, né? Se ajoelhando aos pés dos discípulos e lavando os pés dele. E dizendo, olha, assim como eu estou fazendo com vocês hoje, lavando os vossos pés, porque lavar os pés na cultura judaica, a pessoa que lavava o pé do outro era o servo, era o escravo. Tá? Essa função era de pessoas que eram servas de outras pessoas, né? Elas lavavam os pés dos seus senhores. Então Jesus, naquele momento, ele que é o Senhor dos senhores, Jesus se coloca como servo e coloca os discípulos como Senhor dele. Olha só, gente, que postura, que exemplo. Jesus precisava fazer aquilo? Não, porque Jesus é Deus. Ele já tem o seu lugar de destaque no reino dos céus, porque ele é o próprio Deus. Mas ele fez aquilo para dar exemplo, ele fez aquilo para dizer, ora, se eu que sou filho do homem, se eu que sou filho de Deus, faço isso, por que vocês não farão? É necessário lavar os pés uns dos outros. É necessário se colocar a serviço do outro. É necessário acabar com este orgulho, com este egoísmo de querer ser maior do que os outros e de querer se colocar na vida em um lugar de destaque, aonde você espera que as pessoas lhe sirvam, aonde você espera que as pessoas sejam servos seus, aonde você espera viver nesta terra como sendo um senhor, como sendo um rei, como sendo alguém que quer que todo mundo faça as coisas por você. A mensagem da palavra de Deus hoje para nós é um verdadeiro convite, é uma proposta, para que nós entendamos que nós estamos aqui nesta terra, não para ser servidos, mas para servir ao outro. E essa palavra, ela vem nos fazer meditar. Eu convido você agora a se questionar. Eu convido você agora a fazer uma análise, né? A fazer um exame de consciência nesse momento. Como tem sido a tua vida? De que maneira você tem agido na sua vida, nesses últimos dias, nesses últimos meses? Observe se você não tem, por exemplo, exigido das pessoas que elas façam coisas para você. Observe se você não tem até brigado, reclamado, porque fulano não fez isso para você, porque fulano não fez aquilo, porque ciclano deixou de fazer aquilo que você pediu que ela fizesse, porque na verdade você tem ou sente, né, que tem algum tipo de poder, de influência sobre aquela pessoa. Queridos, veja, nós estamos aqui para servir, tá? Nós que somos filhos, estamos aqui para servir aos nossos pais. Nós que somos pais, estamos aqui para servirmos aos nossos filhos. Nós que somos maridos, estamos aqui para servir as nossas esposas.
As pessoas que são esposas estão aqui para servir aos seus maridos. Nós que somos funcionários estamos aqui para servir aos clientes, para servir aos patrões, para servir aos colegas do nosso trabalho. Coloque-se com um coração humilde de servo. Gente, isso vai de encontro ao nosso desejo humano. Veja bem, olha para dentro do teu coração. Vê se verdadeiramente isso é o desejo do teu coração. Quem deseja ser servo? Todos nós desejamos estar sentados numa cadeira e sermos servidos. Ah, se pudesse ficar aqui nessa cadeira e eu pudesse ter do lado direito e do lado esquerdo alguém com duas plumas me abanando, né? Colocando aquele ventinho, aquela brisa, alguém colocando aqui um cacho de uva na minha boca, outro fazendo uma massagem nos meus pés. Esse é o desejo do nosso coração, né? Que as pessoas façam as coisas por nós. Que eu chegue em casa e esteja tudo pronto, o almoço pronto, a casa varrida, tudo limpo, né? O desejo do meu coração é que as pessoas façam todas as coisas por mim. Isso é o nosso desejo humano. É verdade ou não é? Isso é o nosso desejo humano. E quando nós temos algum tipo de influência sobre alguém, por exemplo, o marido exige que a esposa faça tudo por ele. A esposa exige às vezes que o marido faça determinadas coisas por ela. Os pais exigem, principalmente os pais que têm poder de autoridade sobre os filhos, exigem que os filhos façam as coisas por eles. Nós vamos exigindo às pessoas que elas façam as coisas por nós. Pois bem, a palavra de Deus hoje, ela vem falar para nós o seguinte: abra mão dos seus direitos, se você tem algum tipo de direito, se você tem algum tipo de poder sobre alguém, abra mão dos seus direitos, do seu poder. Coloque-se como servo, assim como Jesus abriu mão do seu direito, do seu poder de Deus que ele é, e colocou-se a serviço dos seus discípulos que ali estavam. Abra mão do seu egoísmo, do seu orgulho, para de querer ser servido, para de querer ser melhor do que os outros. Abra mão. Tudo bem, era para aquela pessoa fazer isso por você. Não exija, não cobre. Se ela fez, amém, foi lucro para você. Mas se ela não fez, vá lá e faça. E mais, não faça só por você, faça por ela também. E faça isso com alegria no coração. Também não adianta fazer isso com raiva. Ah, era para a pessoa fazer, não fez, pois tá bom, eu vou viver o evangelho, eu vou lá e vou fazer. Mas dentro do coração existe um sentimento de raiva porque a pessoa não fez e você está fazendo. Não adianta. Deus vê o nosso coração. Vá lá e faça com alegria de saber que fazer esta postura, tomar essa postura, fazer esta coisa desta maneira, se colocar como servo, você estará desta maneira, sendo pequeno, humilde, simples, servo aqui nessa terra, e isso estará trazendo consequências, benefícios maravilhosos para você na vida eterna, porque aquele que se transformar em servo, aquele que for pequenino aqui nesta terra, será grande no reino dos céus. Aquele que for o último, será o primeiro no reino dos céus. Então, quanto mais pequenino, quanto mais último você for, quanto mais servo você for, quanto mais você se humilhar aqui nesta terra, mais você será engrandecido dentro do reino dos céus. Queridos, do que vale você querer ser grande aqui nesta terra? Do que vale você querer ser famoso, reputação, poderoso aqui nesta terra, se você só terá alguns anos de vida aqui? Não importa o tamanho do teu poder, o tamanho da tua reputação, da tua fama, do teu dinheiro, não importa o quanto nesta terra você conseguiu, tudo irá se acabar, tudo perderá o sentido no momento da tua morte. Porque quando você morre, todos vão para debaixo da mesma terra, todos se acabarão, todos se destruirão e virarão pó. Todos, não importa o pobre, o rico, o importante, o simples, o humilde, o morador de rua, o presidente, não interessa, todos voltam para a terra, todos voltam para o pó, todos se acabam da mesma maneira.
E quando chega o dia da morte, não importa o tamanho do poder, da riqueza, da reputação ou da fama que você tenha. Se chegou o dia da tua morte, chegou o dia da tua morte e acabou, querido. Então entenda, não importa você ser grande nesta terra, se você só vai viver alguns anos de vida. Acontece que, após a tua morte, a vida que virá após a morte, a tua ressurreição, será uma vida eterna. Presta atenção no que eu estou falando. É difícil para nós, seres humanos, entendermos isso. Nós, muitas vezes, mergulhamos na realidade de que nós só temos esta vida, mas não, queridos. Tá? Não. Nós cristãos, nós católicos, nós que abraçamos a fé em Cristo, né? Nós cremos na ressurreição, na vida eterna. Se nós começarmos a achar que após esta vida que nós estamos, após a nossa morte, não tem mais nada, acabou, morreu, acabou, em vão a nossa fé. Você pode fechar a Bíblia e pode esquecer a sua fé. A nossa fé baseia-se na ressurreição. A nossa fé baseia-se na vida eterna. Só tem sentido eu viver nesta terra conforme a vontade de Deus se os meus olhos almejarem a vida eterna. Então é olhando para a vida eterna que eu dou preferência à vida eterna acima da vida terrena que eu levo agora. Eu só tenho sentido, só faz sentido eu ser servo, eu ser simples, eu ser humilde, só faz sentido eu ser último, só faz sentido eu me colocar como servo dos demais aqui nesta terra, se eu estiver olhando para a vida eterna e desejar na vida eterna ganhar de Deus a graça de poder viver a vida eterna próximo dele, o mais próximo possível dele. Ser agraciado por Deus com graças na vida eterna. Então, meus filhos, quem não tem os olhos na vida eterna, não consegue entender este evangelho. Não consegue aceitar este evangelho. Quem não olha para a vida eterna, não consegue compreender quando se pede para ser simples, servo, humilde e servir as pessoas aqui nesta vida. Só vai entender isso aqueles que já entenderam que a tua vida aqui nesta terra é passageira. E o que importa é o que virá depois dela. Se você entendeu isso, se você deseja o céu, se você deseja a vida eterna, você também entende e aceita que Jesus nos chama a sermos servo de todos. Eu vim para servir e não para ser servido. Que hoje esta palavra possa nos trazer ao coração a compreensão e o entendimento. Que hoje esta palavra possa nos trazer a meditação sobre como anda as nossas vidas, sobre o que eu tenho feito com as pessoas. Será que eu tenho exigido a elas que elas me sirvam? Será que eu tenho cobrado as pessoas que elas me sirvam? Será que eu tenho me chateado e até brigado com pessoas porque eu não recebi a verdadeira atenção que eu quero que eles me deem? Que eu possa hoje, que vocês possam hoje acolher no coração uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela fala e ela diz assim: Senhor, fazei de mim o tapete do mundo, para que todos pisem em mim e não machuquem os seus pés. Que esta mensagem de Santa Teresinha do Menino Jesus nos faça compreender que nós devemos ser o tapete do mundo. E que mesmo que sejamos pisados, mas se estamos vivendo no amor e no serviço aos demais, com os olhos voltados na vida eterna, nós, mesmo sendo pisados, somos felizes, somos alegres porque entendemos a mensagem evangélica nas nossas vidas. Parece loucura, não é verdade? Mas é isso mesmo, tá? A palavra de Deus para o pensamento humano e terreno é loucura, mas é sabedoria para aqueles que entenderam e que querem a vida eterna. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.